Bom dia, tudo bem? Essa reflexão de hoje é uma pequena reflexão. Ontem eu refleti, fiz uma reflexão na escola bíblica dominical, na classe. Iniciamos o estudo, né, do Evangelho de João. E eu já li várias vezes, né? O Evangelho de João, o Novo Testamento, eu já li várias vezes. Já ouvi muitas pregações a respeito dele, né? Ou do conteúdo dele. Mas, ao estudar essa lição, a lição para levar, compartilhar, né, com os irmãos ali na igreja sobre o Evangelho de João, eu consegui enxergar, consegui ver algo que eu nunca tinha visto anteriormente, que eu nunca tinha percebido, né? Muitas vezes, quantas vezes cada um de nós já ouviu as orientações de pessoas mais experientes para comecem a ler a Bíblia através do Evangelho de João. Leem, comecem a ler, a conhecer as Escrituras através do Evangelho de João. E eu, particularmente, achava assim, mas por que o Evangelho de João, se o Novo Testamento começa no Evangelho de Mateus, a Bíblia começa no livro de Gênesis, e por que começar no Evangelho de João? E eu particularmente gosto muito de história, e eu gosto muito do livro do Atos dos Apóstolos, né? Mas eu já li o Evangelho de 2 João várias vezes, mas hoje foi assim, ontem, né? Esses dias eu comecei a estudar para poder levar a reflexão e compartilhar com os irmãos, me falou profundamente. O Evangelho segundo João, capítulo 1, os primeiros 5 versículos, né, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. No versículo 10, 11, 12, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Essas palavras, esse início do Evangelho de João me fez compreender muitas coisas. Por que as pessoas mais experientes, as pessoas falam, não, comece no livro do Evangelho segundo João. Eu fui perceber, fui entender, né? Por que nós, às vezes, custamos para compreender algumas coisas. Eu, graças a Deus, eu não tive muita dificuldade, porque eu segui as orientações, né? Comecei pelo Evangelho segundo João, mas eu nunca tive a sensibilidade de perceber o poder dessas palavras, o esclarecimento através dessas palavras, né? Por que nós devemos começar? Porque ele é mais importante, ele é mais especial do que o Evangelho segundo a Mateus, Marcos, Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, o qual Lucas escreveu, ou as cartas do apóstolo Paulo, ou os livros dos profetas e tudo mais. Não, ele é tão importante quanto qualquer uma delas. Aquela que
pode ser considerada por nós como a menos importante, mas para Deus ela tem o mesmo valor. E eu fui compreender, fui estudando e fui compreendendo que não há como compreendermos algumas coisas nos outros evangelhos, ou nas cartas de Paulo, ou na palavra de Deus como um todo, sem nós termos uma noção exata, uma noção profunda de quem é Deus, de quem verdadeiramente é Deus. É esta visão que João passa para nós. Diferente dos outros evangelhos, com outras mensagens, outras apresentações, apresentam o ministério de Jesus, mas João apresenta Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, como o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e o Verbo é Jesus. Aí nós podemos compreender as coisas extraordinárias que os apóstolos fizeram, que os discípulos fizeram, tudo mais que aconteceu com o povo de Israel durante o Velho Testamento. E nós podemos compreender, ter a noção exata, o porquê que acontecia. Porque aquele que é o nosso Deus, aquele a quem nós entregamos a nossa vida, aquele a quem nós entregamos o nosso destino, entregamos toda a nossa vida, é aquele que nos criou, é aquele que tem todo o poder sobre qualquer coisa, tem todo o poder sobre a nossa vida. Entreguemos a nossa vida ou não, ele tem o poder sobre a nossa vida. Ele nos criou. E nada acontece sem a permissão, ou sem a vontade, ou sem a ordem dele. Aquele que me criou, aquele que é o Deus de todo o poder, é o Rei dos Reis, é a esse a quem eu sirvo. Deus sempre foi um cara muito especial para mim. Muito especial. Mas hoje eu compreendo a profundidade do meu relacionamento com Ele, ou do relacionamento dele para comigo. Eu consigo compreender o tamanho do seu amor, porque eu fui criado por Ele. Eu fui criado para Ele. Nós fomos criados por Ele. Nós fomos criados para Ele. É isso que me levou hoje a refletir muito sobre isso. E é o que eu quero levar para cada um que estiver assistindo, estiver ouvindo, que possa refletir sobre isso também. Quem é o Deus a quem eu sirvo? O Deus a quem eu sirvo é aquele que me criou. É aquele que é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Deus dos céus, é o Deus criador, é o Deus meu Senhor. Eu não sirvo a um Senhor qualquer, eu sirvo a um Senhor que é o Senhor dos senhores. Esta reflexão, reflexão que veio no meu coração, que eu estou compartilhando com vocês, é que eu espero que também leve reflexão a cada um de nós. O porquê que nós nos submetemos à autoridade dele? Porque ele tem toda a autoridade, não só sobre a minha vida, mas ele tem toda a autoridade na vida de todos nós, na vida desse mundo. Porque ele criou esse mundo. Ele que nos criou para a sua honra e a sua glória. Ele nos criou para termos ele como nossa companhia, como nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Que essa breve reflexão possa falar
profundamente no coração de cada um, assim como tem falado no meu coração. Que Deus abençoe. Um abraço.